Salve, salve galerinha, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e espero que estejam todos bem, beleza? Vamos que vamos. Hoje a gente vai continuar aí no assunto geometria, a gente vai falar sobre polígonos, ok? E na verdade esse assunto a gente já falou em anos anteriores e o ponto positivo do Ensino Fundamental 2 é que ele sempre fica nesse loop, né? Ele sempre vai e volta, dá uma revisãozinha para a gente dar prosseguimento. Óbvio que a gente vai conhecer pontos diferenciados, mais aprofundados e, principalmente, vai rever os conceitos, porque se estão se repetindo é porque normalmente as pessoas esquecem. Então vamos lá. O que são polígonos, galera? Relembrando aí. Puxa aí na sua cabeça o que você lembra de polígonos. Polígonos, apesar de tudo que você já viu ou pensou aí, é sempre bom a gente ressaltar a definição, né? O que é um polígono, né? É uma linha poligonal fechada simples com sua região interna. Esse é o primeiro ponto, né? Então vamos destrinchar aí. Então, como que eu sei que a figura de fato é um polígono? Aqui eu tentei desenhar para vocês, tentei diferenciar o que é uma linha aberta ou fechada e o que é ser simples ou não simples. Tudo bem? Então, uma linha... Quando o texto fala, a definição fala linha poligonal, é porque, de fato, é uma linha... Essa linha poligonal, ela não pode ter curva, tudo bem? Então você não vai ver uma figura, um polígono com curva, certo? Então um círculo, ele não é um polígono, beleza? É uma figura geométrica, porém não é um polígono porque ele é formado por curva, certo? Então ser aberta ou fechada, essa linha, né? Aberta está aqui, olha lá, ó. Tá aberta aqui, e a fechada... ela é formada linha reta, são linhas retas e fechadas, certo? Então isso significa que essa imagem aqui ela já é um polígono. Tá vendo? Isso aqui já é um polígono. Ser simples ou não simples? A simples tá aqui, ó. Olha lá. Repare que as linhas elas não se cruzam. Isso é ser simples. O que é ser não simples? Elas se cruzam. Tá vendo? Então, para ser um polígono, a linha poligonal tem que ser fechada, simples. Ou seja, tem que ser desse jeito, ok? Totalmente fechada. E não pode se cruzar. Combinado? Ok? Repare também que o polígono ele começa a gerar, segundo a definição, o quê? A região interna dele. Beleza, meu povo? Tranquilo? Simples assim. Então, polígonos, eles precisam respeitar esses dois pontos aí para serem. Beleza. Aprendido ou relembrado o que é polígono, ele se divide em dois tipos. O convexo ou o não convexo, ou também conhecido como côncavo. Beleza? E como é definido um polígono convexo? Um polígono convexo, ele vai ser convexo quando unir dois pontos quaisquer de sua região interna. Beleza? Eu vou dar uma definição assim prática com a imagem que vocês vão lembrar do ano passado. Obtemos um segmento totalmente contido nesta região. Beleza? Então, para ser convexo, já vou mostrar aqui a imagem para vocês. Quaisquer dois pontos que você pegar dentro desse polígono, ao uni-los, vai formar uma reta. Essa reta tem que estar totalmente contida dentro da figura, dentro do polígono. Beleza? Mas eu vou fazer um comentário no próximo take, ok? Beleza? Reparem que aqui está um polígono, ou estão dois polígonos convexos. Beleza?
Como que eu sei? Eu peguei 2 pontos quaisquer, tudo bem? Esses 2 pontos estão na região interna do polígono e tracei uma reta. Fechado? Você perceba que, além dos pontos estarem dentro, a reta também está. Tá vendo? Olha lá. Isso significa que esse polígono é convexo. E se isso não acontecer, por exemplo, como essas duas figuras aqui, ele vai ser o não convexo, ou também conhecido como côncavo. Beleza? Então, o que a maioria dos alunos me fala? Professor, você pegou esses 2 pontos aqui, beleza, ok, bonito. Mas se eu pegasse 2 pontos, outros 2 pontos, se liga que a definição está dizendo o quê? 2 pontos quaisquer. Então, em sua totalidade, para ele ser convexo, os pontos que você pegar e a reta que você formar unindo-os tem que estar dentro. Então não adianta você simplesmente escolher 2 pontos aleatórios, até aí beleza, traçar uma reta. Ah, tá dentro, beleza, ele é convexo. Não é isso. Combinado? Quaisquer pontos dentro daquela figura, na região interna. Fechado, galera? Então, em sua totalidade, todos os pontos que você pegar e as retas que formarem unindo-as, tem que estar dentro dele. Assim, no popular, no básico, conforme eu digo na aula, né? Em gíria, na gíria popular aí, se o polígono tiver lados para dentro, repare que é meio que tivesse faltando um pedaço aqui, tá vendo? É como se arrancassem uma fatia, um pedaço do polígono. Quando isso ocorre, ele já é convexo. Ou melhor, ele já é côncavo. Beleza, galera? Essa é a definição prática, rápida e fácil. Ok? Perfeito? Beleza? Qualquer coisinha, pausa o vídeo ou volta um pouquinho, dá uma olhada e é simples assim. Bom, segundo ponto da nossa aula é perímetro, que a gente vai usar o símbolo 2P quando a gente for calcular. É só um símbolo, beleza? Então você já vê que isso aqui é novo, né? A gente já começa a ver outros símbolos diferentes do que a gente viu ano passado, por exemplo. Então, quando você for calcular perímetro, e o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Queridos, principalmente em exercício, não é para você somar os lados que possuem medidas de comprimento. Certo? Tem alguns lados de figuras, vocês vão se lembrar bem, que está faltando medida. Você precisa achar. Porque tem aluno que tem mania de ver a figura lá desenhada bonitinho e só soma os números. Mas você tem que fazer uma análise completa no exercício e no enunciado, óbvio, e ver se está faltando alguma medida de comprimento ali. Tudo bem? Beleza? Então, perímetro é só você somar todas as medidas de lado do polígono. Ok? E a gente vai usar como símbolo 2P. Então, eu vou te dar uma figura lá qualquer e você vai colocar 2P igual. Aí você vai colocar todos os lados, todas as medidas dos lados e somar. Fechado? Número de diagonais. Ok. Então, se tratando de número de diagonais, você vai ver na próxima sessão, na próxima imagem, eu vou ressaltar isso. Cada polígono tem uma quantidade de diagonais que podem ser calculados. Beleza? Então, é gerado esta fórmula aqui, onde n é o número de lados desse polígono. Como é uma fórmula, você tem que utilizar o resto da fórmula, né? Então, aqui a gente tem menos 3 e tudo sobre 2. Tem que usar todos esses termos, beleza? Então, isso é uma fórmula gerada para cálculo de número de diagonais de polígonos. Tudo bem? Ok, galera? Se tratando de número de diagonais ainda, eu gostaria de destacar o seguinte. Para cálculos de diagonais, os polígonos devem ser convexos. Ok? Por exemplo, nos últimos 2 polígonos que eu desenhei para vocês, é só você voltar o vídeo um pouquinho, você vai perceber que, os 2 últimos, tá? Eles são côncavos, beleza? Ou não convexos. Ali não é possível, utilizando a fórmula, calcular o número de diagonais. Combinado? Então, o enunciado ele vai te informar
Sabendo que um polígono de tantos lados é convexo, determine o número de diagonais. Vai ser mais ou menos assim o enredo. Então, ou você vai ver através da imagem, ou o texto vai te ressaltar, vai te sinalizar que o polígono é convexo. Perfeito? Beleza? Aí a gente consegue calcular o número de diagonais. Muito bem. Aqui a gente vai classificar os polígonos e vai conversar um pouquinho sobre seus elementos. Beleza? Tudo bem? Tá, então vamos lá. Como que eu classifico um polígono? O polígono ele vai ser classificado com relação ao número de lados dele, certo? Então, no seu livro também tem, mas eu listei aqui uma dica para você tentar fixar isso aí, tentar decorar, associar a quantidade de lados ao nome de cada polígono, beleza? Então, eu coloquei só os prefixos aqui para ficar mais fácil. Talvez fique mais fácil para você decorar. Então, aqui estão todos os polígonos que possuem nomes. Tudo bem? Quaisquer outros polígonos com lados, com quantidade de lados diferente destes aqui, da listagem, você não tem um nome específico. Então, você vai, por exemplo, dizer que o polígono tem 21 lados. Pronto, vai estar escrito assim, 37 lados. Agora, polígonos que estão dentro dessa listagem aqui, ao invés de ser dita a quantidade de lados, vai ser dito o nome específico dele. Beleza? Então, o menor polígono possível de ser construído é o triângulo. Por isso, o prefixo tri, ó, triângulo. Depois nós temos um polígono de 4 lados, que quando você olha isso aqui, você fala assim, é um quadrado. Não necessariamente, ok? Quadrado é um polígono de 4 lados, ponto. Tem tantos outros, então a gente chama de quadrilátero, beleza? Fechado? Então a gente tem pentágono, hexágono, heptágono com 7 lados, octógono com 8, eneágono com 9 lados, decágono com 10 lados, um decágono com 11 lados, dodecágono com 12 lados, pentadecágono. O 15 é interessante porque ele é a junção do penta, que é um polígono de 5 lados, com deca, de decágono. Aqui, ó, decágono, tá vendo? Pentadecágono, 15 lados. E finalmente o icoságono, tudo bem? Que é um polígono de 20 lados, beleza? Então é assim que a gente classifica os polígonos, com relação à quantidade de lados. Então, falando lá do cálculo de número de diagonais, o que vai acontecer nos exercícios? Ele vai te falar o nome ou a classificação do polígono. Dado um pentágono, determine a quantidade de diagonais. Você tem que associar a classificação dele com a quantidade de lados para jogar na fórmula. Tudo bem? Lembra? Porque eu até sinalizei aqui, ó, lados é N. Sempre quando você vê N numa fórmula, nesse campo aqui de geometria que a gente está conversando do 8º ano, tem a ver com o número de lados e de diagonais. Fechado? E como que forma, o que acontece uma vez que eu já identifiquei o que é polígono, eu já disse qual tipo ele é, ou seja, convexo ou não convexo, ou côncavo, né? Já classifiquei ele. E o que acontece dentro do polígono e fora dele? Que partes ele é composto, beleza? Então, tentei resumir aqui para vocês. Já é? Então, é o seguinte. Todo polígono, convexo ou não, ok? Ele vai ter vértices, que estão sinalizados aqui com a letra bastão maiúscula. Tudo bem? Então, ó, vértice A, B, C, D e E. Beleza, gente? Galera, tudo firme aí? Outro ponto que a gente tem que conversar são os ângulos internos, que estão sinalizados aqui, ó, de preto. Tá vendo aqui, ó? A curvinha de preto aqui, ó, são os ângulos internos. Os símbolos que a gente vai usar também para eles, caso não tenham medidas, são letras cursivas minúsculas com acento circunflexo, como está aqui, ó. Beleza? Ok. Então, assim,
a gente também tem os ângulos externos, que se você observar aqui, por exemplo aqui, ó, tá vendo? Se você juntar o ângulo interno que você tem com esse ângulo externo, vê se não forma meia volta, 180 graus. Consegue ver aqui, ó? Olha lá, pode ver, todos eles formam meia volta, ó. Olha lá. Aqui, ó, meia volta, 180 graus. Certo? E aí, daqui para frente, a gente vai definir algumas coisas, algumas fórmulas, alguns conceitos para se achar ângulos externos, ângulos internos, a soma deles, beleza? Aqui, e usando algumas formas que a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente consegue definir que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360 graus. A partir daqui, e óbvio, utilizando alguns conceitos, algumas fórmulas, a gente consegue definir tudo isso. Beleza? Repare que aqui, ó, qual o nome desse polígono aqui, ó? Né? Como que eu classifico esse polígono? Vamos ver, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ele é um pentágono convexo. Tá vendo? Convexo. Ok. Surgem diagonais aqui, ó. Tá vendo? É óbvio que quando um polígono é pequeno, exemplo, o quadrilátero, o próprio pentágono, a gente consegue a olho nu determinar a quantidade de diagonais. A gente consegue construir. Só que chega um ponto que o polígono, ele, devido à sua quantidade de lados, fica, cara, quase impossível de você determinar a quantidade de diagonais. Por exemplo, na sua página 145 do livro, você vai ver este polígono aqui, ó. Olha quantas diagonais ele tem. Olha esse aqui, pior ainda, ó. Tá vendo? Fica impossível de você determinar a olho nu ou manualmente quantas diagonais esses polígonos têm, certo? Então, é preciso usar a fórmula. Fechado, galera? Beleza? Tudo bem? Tá aí, ó, tá visto. Página 145 do nosso livro. Ok, galera? Queridos, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula aí de polígonos. Vou deixar umas atividades para vocês. Um beijo. Até a próxima. Wakanda Forever.